Então vamos lá. Hoje, nossa sexta reunião. Quinta. Desculpa, é até 5 ali, ó. E agora que. É. E agora que a gente vai entrar no Apocalipse 2, segundo capítulo, né? Nós vamos falar das 7 igrejas agora no detalhe. Semana passada a gente tem uma visão geral. E agora nós vamos conhecer os 7 candeeiros, versículo por versículo, na medida do possível, para a gente conseguir fazer. Aí, semana passada, o que a gente viu? Nós demos a visão geral. Fizemos aqui uma linha do tempo, porque as 7 igrejas, elas podem ser vistas. Nós vamos vê-las, né? No sentido espiritual, no histórico, que elas existiram. Nós já falamos lá na Ásia, onde é a região da Turquia hoje. E no sentido profético, porque a Bíblia fala que é profecia. Então, é um período da história. Aí nós fizemos aqui uma explanação geral, mas como nós vamos falar agora detalhado, a gente vai voltar nisso aqui, o que representou cada período. E nós vimos que essas 7 igrejas podem ser divididas em 2 grupos. As 3 primeiras e as 4. Porque a promessa e a chamada que Jesus faz a cada igreja muda. Nas 3 primeiras ele fala, quem tem ouvidos ouça, e ao que vencer tem uma promessa. Nas 4 últimas ele inverte. Isso aí qualquer versão, isso não é questão de tradução da Bíblia. Qualquer Bíblia está assim, ao que vencer, quem tem ouvidos ouça. E a gente falou que isso porque a partir de Tiatira, a glória foi embora igual Israel. Eu já não podia contar como um todo, só com os vencedores. Porque nós vamos ver que a partir de Tiatira, que fala aqui, é onde está o trono de Satanás. A igreja chegou, na história da igreja, chegou num período que a igreja não tinha mais o testemunho completo de Jesus. Estava misturada. Então por isso que ele se inverte. E a gente viu que dentro das 7 igrejas tem o que a gente chama de vencedores. Porque Jesus sempre está falando, ao que vencer. E é condicional. Ao que vencer tem uma promessa. E a gente chama esses que cumprem essa exigência, essa promessa de vencedores. E o que é um vencedor? Vencedor é aquele que permanece na posição que toda a igreja deveria estar. Deus tem um padrão e um propósito. Se a igreja cai, na maioria cai e decai desse propósito, Deus se satisfaz com um pequeno grupo que mantém esse propósito e usa esse pequeno grupo para ajudar o resto a chegar nele. Nós vemos desde o Velho Testamento, que no Novo chama de vencedores. Aí nós vimos a figura do sacerdote na tribo de Levi, como é que Deus escolheu a tribo de Levi, porque eles amaram a Deus mais do que o próprio pai e a mãe, e o sacerdócio que era para todo Israel, Levi que foi encarregado de carregar esse sacerdócio. Então Deus tem um padrão aqui, que a gente chama de igreja primitiva. Então na história da igreja, ela foi caindo, foi erguendo, foi caindo mais ainda e foi erguendo, que nós vamos ver detalhadamente. E ainda que alguns às vezes não gostam dessa explanação historicamente, que as igrejas representam a período da história da igreja, mas o que a gente explanou aqui é a história da igreja. Nós vimos que a igreja teve um período de perseguição, teve um período de mistura, teve um período que se rendeu à Babilônia, nós vamos ver o que é, teve um período de Sardes, ainda que não tenha esses nomes, é a história da igreja. Então vamos ver qual que era a primeira, a gente leu semana passada, como eu estava sem óculos, li mais ou menos, vamos ler de novo qual que era a referência de igreja que Jesus deixou aqui na Terra, que a gente chama de igreja primitiva. Eu gosto de ler porque ela é a base, é o princípio. Vamos ver como é que a igreja decaiu disso e foi nesse zigue-zague, mas o padrão, que não é o que a gente vê hoje, está aqui em Atos 2, 42, 47 e Atos 4. Vamos ler de novo. E hoje eu estou de óculos. Atos 2, 42. E os primeiros cristãos, né, os primeiros discípulos de Jesus, viviam assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, e vendiam as suas propriedades e bens e os repartiam por todos, segundo a necessidade de cada um.
E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. É o Senhor que acrescentava. Agora no 4:32. Na multidão dos que criam, era um só o coração, e uma só alma. E ninguém dizia que coisa alguma das que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça, pois não havia entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que vendiam, e o depositavam aos pés dos apóstolos. E se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. Daí tá bom. Igualzinho hoje, né? Então essa é a igreja que começou e continuou o testemunho de Jesus. Se fosse resumir esses dois trechos, é a igreja que amava uns aos outros e amava o Senhor sobre todas as coisas. É uma igreja vencedora. Esse tirapude de dele serve para todas as 7 igrejas? Esse é o padrão. Faziam isso? Não. Não. Esse é o padrão que a gente tem que ter como referência. Isso que eu quis dizer. Por isso que eu estou vendo. Foi caindo, deu uma subida, foi caindo. Isso que nós vamos ver. Foi. Era no. Se fosse assim, a maioria, o geral, era isso aqui. Vou olhar para a igreja cristã, era isso aqui que eles viam. Se olhar para a igreja cristã hoje, vê outras coisas. Deve ter alguns grupos que conseguem viver assim. E deveriam, mas na maioria, a igreja vivia assim. A luz, você lembra que elas são candeeiros, né? A luz da igreja primitiva era dessa maneira. Era uma luz mais forte, que brilhava mesmo. O pavio não estava queimado. Então, a luz que brilhava muito. E essa luz foi tão forte que abalou o Império Romano. Mas nós vamos chegar lá. 67 era. Então, essas datas são uma referência, não é uma coisa exata. Por que eu coloquei 67? Porque a partir de quando foi morrendo os primeiros apóstolos, inclusive Paulo, aí nós vamos ver o que aconteceu. É isso que nós vamos ver hoje. O que aconteceu depois que os primeiros apóstolos morreram. Isso é história. Tem um detalhe também, que essa igreja primitiva é uma coisa nova. Não existia igreja, Não existia. sinagoga. Mas a igreja, com essa concepção que nós temos, nós evoluímos e adquirimos hoje, né? A igreja como o corpo de Cristo, onde ele é o cabeça, nós somos membros, né? Isso era coisa nova lá. Nova. Né? Isso é coisa totalmente nova. Inclusive não tinha sede, não tinha. Não tinha nada. Isso que nós vamos ver. Em casas. Inclusive para os judeus. Até os cristãos judeus que convertiam tinham ainda dificuldade de entender esse novo. De judeus. Porque todo o trabalho de propagação do evangelho, da palavra de Deus, começou com o judeu, continuou com o judeu, né? Porque é o que tinha o coração aberto para isso. Os gentios iam se agregando à medida que eles gostavam da coisa e tal, eles iam agregando. Mas basicamente é dos judeus. Não é isso? É isso. E aí a igreja é isso que a gente leu em Efésios. A igreja, Deus tirou um povo dentre os gentios e dentre os judeus. O povo de Israel, que Deus tirou um povo dentre as nações de Babel. No Novo Testamento, Deus tirou um povo dentre os gentios e as nações. As nações, que chamam de gentios, dentre os judeus. A igreja é essa união. Judeu e gentio que converte se chama igreja. Aí em Efésios 3 fala que Deus quebrou esse muro da separação. Jesus rompeu esse muro. Dá uma ideia que, enquanto o povo era perseguido, o sofrimento nos une. Mas na medida que termina a perseguição, o sofrimento diminui, eu me acho suficiente, igual no capitalismo, todos nós nos achamos suficientes. Aí a gente separa um do outro. O sofrimento não deveria mais só a dor, se vai vir, a dor é que nos une, que nos aproxima. Mas nós vamos ver isso aí. Por isso que depois teve Esmirna. Teve isso aí mesmo. Perseguição? Uma perseguição dos judeus ortodoxos contra o povo novo, né?
que tinha o coração aberto para Jesus, que Jesus era o Messias, e que perseguia que não cria que Jesus era o Messias. Jesus que era a pedra de tropeço. Povo que era povo de Deus. Povo de Deus. Não é correntio que ficava perseguindo em frente, não. Né? E depois que foi o Império Romano, mas a primeira dificuldade foi os judeus. Então hoje nós vamos conhecer o que aconteceu com essa igreja que a gente chama, por isso que eu pus entre aspas, primitiva é um apelido para a gente entender a primeira igreja. Não tinha tempo. Uhum. Então, como que é... Esse tempo... pode falar, desculpa. Entender bem como que é parâmetro da igreja primitiva para a gente hoje, né? Porque o nosso exemplo é ela, né? O nosso espelho. Isso. Aquele parece no tempo, partindo do pão em casa. Esse templo era o templo do povo judeu, o templo lá que Salomão tinha edificado, que depois foi destruído e depois foi reconstruído por Esdras e Neemias. É um templo, aquele que Deus mandou Salomão construir, mas ele foi destruído no ano 70. E a igreja continuou sem templo. Esse que a gente chama de templo aí, nós vamos chegar lá, é a ideia de Sardes, que copiou de Tiatira e Pérgamo. Igual eu falei semana passada, o que a gente tem de templo hoje é uma cópia que a igreja católica chama de catedral. A inspiração da igreja protestante é na igreja católica. Isso não é opinião minha, isso é história. Mas nós vamos chegar lá. Então, eles reuniram no templo, porque o Neném falou que eram judeus convertidos, e reuniu ali, mas o templo foi destruído no ano 70. E até uma obra, acho que de Deus mesmo, falou, não é aqui não, o templo agora são vocês. Eles reuniram, e durante 200 anos nós vamos chegar aqui, eles reuniram em casa escondidos. E no lá livre, em qualquer lugar. Essa coisa de centralizar num templo é coisa de pagão. É de pagão, mas nós vamos chegar lá, nós vamos devagarzinho. Nós vamos gastar bastante tempo aqui. Porque as cartas foram escritas para as igrejas, escritas para nós. Então, assim, o templo aqui era uma referência do judeu, mas não quer dizer que tinha templo igual a gente tem hoje, não. Isso, é isso que nós vamos fazer. O sumo sacerdote, que é Jesus, está andando no meio dos candeeiros. E está falando o que ele aprova e o que ele desprova. Hoje nós vamos conhecer Éfeso. É isso mesmo, mas é entender como é que nós chegamos aqui. Então é isso. Então, como eu fiz semana passada, as 7 cartas ela tem um padrão. Mais ou menos um padrão que Jesus escreve. E nós vamos ver elas nesse padrão, nessa ótica. O significado do nome de cada uma. O período profético. Um período que abundou essa característica da igreja que a gente vai ler. Como que Jesus revela cada uma. Na carta ele sempre se revela com suas características de sumo sacerdote. A condição espiritual de cada igreja, como ele é o sumo sacerdote, está fazendo a inspeção dos candeeiros, ele está vendo o que impede de prover a luz, pontos positivos e negativos, o que ele aprova e o que desaprova em cada igreja. Lembra que a igreja somos nós, serve para nós. Então ele faz uma repreensão e uma advertência baseado no que Jesus está encontrando. No final ele faz uma promessa aos vencedores. Então nós vamos extrair cada carta nesse sentido aqui. Tranquilo? Então vamos ler o primeiro candeeiro. Vamos conhecer o primeiro candeeiro, que é a igreja em Éfeso. Como a gente já falou aqui, no Novo Testamento, nessa época aqui, Jesus sempre via a igreja por cada cidade. A igreja em cada cidade. Então a igreja na cidade de Éfeso. Apocalipse capítulo 2. Foi, Arthur? Isso aí. Vamos lá. Capítulo 2, versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, Jesus falando para João. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Aí fala assim, conheço as tuas obras, e o teu trabalho,
e a tua perseverança. Sei que não podes suportar os maus, que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e por amor do meu nome sofrestes, e não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Senão, brevemente virei a ti, e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Olha aí no versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então a carta de Éfeso é para todas as igrejas. Não é só para Éfeso. Então Jesus pegou a situação de uma igreja local lá no primeiro século para trazer uma mensagem para todas as igrejas. Começa falando para Éfeso, escreve para Éfeso, mas a mensagem é para todas as igrejas. Quando tiver igreja, essa mensagem é para as igrejas. Então eu posso ter alguma coisa que aprovo, que Jesus aprova ou desaprova em Éfeso. Eu posso ser Éfeso. A gente vai ver aqui. Então nós vamos ler lendo para nós. Todas as igrejas o Espírito diz para escrever. Depois você vai falar mais sobre esse versículo 5. Vou falar sobre todos. Não sei se vai dar tudo hoje não, mas nós vamos falar. Não. As igrejas se reuniam em cidade. O único templo que tinha era o templo de Salomão, que era dos judeus, onde Jesus foi. E aí Jesus mesmo falou que esse templo seria destruído. No ano 70 ele foi destruído. Nós que pegamos esse apelido emprestado aí, mas nós vamos chegar de onde surgiu isso. Percebia, eles falam muito da deusa Diana. E é o que ela acabou de falar. Diana dos Efésios, é. Que ela era muito adorada. Isso. Eu queria entender o sentido desse tempo que ele se refere à deusa Diana. Muito ela. Mas era um templo pagão, não era um templo cristão, né? Sim. Porque Éfeso, Diana é uma deusa romana, mas que pegou emprestado uma deusa grega. Como eu falei, se a gente voltar, nós vamos chegar lá em Babel. Dos gregos, depois dos persas, depois dos babilônicos, depois dos assírios, dos egípcios. Só foi mudando de nome. A Diana dos Efésios é a... Esqueci qual que é. Afrodite dos gregos. Não tenho certeza não, mas depois eu pesquiso. Então esse templo que tem em Efésios é um templo pagão lá, na igreja de Éfeso. Não era onde atuava essa igreja de Éfeso? Sim, é da cidade de Éfeso. Então já tinha uma mistura ali, então. Não, o templo estava lá e os cristãos aqui. Sim. Eles mantinham puros, não tinham se misturado, não. Eles estavam sem misturar, sem adorar os Efésios. Quando você viu lá em Apocalipse, Atos 19, é que Paulo foi pregar em Efésios, então aqueles que adoravam essa deusa estavam lá. E um desses converteram e viraram igreja. Mas nós vamos ver lá o que Paulo viu em Efésios. Isso aí. Então essa é a situação que a gente leu em Éfeso, do primeiro candelabro. Então vamos ver. Éfeso significa relaxamento, esfriamento ou desejado. Você procurar aí, fizer uma pesquisa, você vai ver esses três significados. Ela esfriou e relaxou, nós já vimos aí porque perdeu o primeiro amor. Mas nós vamos chegar lá. Mas por que ela é desejada? Porque é a transição da igreja primitiva para um outro período. Deus deseja nela o que ela era. Então, o nome das igrejas vão nos mostrar também, ajudar a entender o que é cada carta aí. O período profético é mais ou menos até o final do primeiro século. Essa transição da igreja primitiva para esse período que ela vai esfriando e deixando as primeiras obras, igual a gente leu aí. E Jesus se apresenta para Éfeso como aquele que anda no meio dos candeeiros e tem as 7 estrelas nas mãos. Ele começou a caminhada no meio dos candeeiros. E independente da situação, e nós vamos ver situações bem pesadas aqui nas igrejas, Jesus está no meio dela. Mas ele não está indiferente, ele está aprovando ou desaprovando. Às vezes a gente vê algumas coisas na igreja, Jesus está no meio dela, mas não está indiferente. Está andando, está vasculhando. Ele está como sumo sacerdote hoje, conferindo. E por que ele tem as 7 estrelas nas mãos? Nós vimos que as estrelas aqui são os mensageiros que Deus levanta no meio das igrejas.
para trazer essa mensagem aqui. Deus usa alguns que ele comissiona e prepara durante a vida, como preparou João Batista, e através desses ele traz uma mensagem para todos. Não é o pastor lá da igreja, que a gente aprende de vez em quando, não, que nem tinha isso na época. E nós vamos ver hoje porque de onde surgiu isso. A gente pega isso, o líder, isso é os líderes da igreja. Não existe líder na igreja. Existe um grupo que ajuda os outros a crescerem, nós vamos ver isso hoje. Mas existe de uma pessoa líder, nós vamos ver que esse não é o original, não. Então Deus, o que ele tem na mão? Que é ele que comissiona, é ele que prepara aqueles que vai trazer a mensagem para o resto da igreja. Nós vimos que tinha falsos apóstolos, então por isso que Jesus se apresenta para ela assim. É eu que tenho, eu que comissiono, eu que preparo. E tem uns aí que não são mensageiros, que não vêm dele. Por isso que ele se apresenta assim para ela. Então vamos lá. No versículo 2, nós vamos ver agora, primeiro, o que Jesus aprova nessa igreja de Éfeso. Os pontos positivos. No versículo 2 ele fala assim: conheço as tuas obras e o seu trabalho e a sua perseverança. Sei que não pode suportar os maus e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, os achastes mentirosos. Então a igreja de Éfeso, aqueles irmãos, eles tinham um discernimento para identificar quem era falso e quem que era um verdadeiro apóstolo. Ele fala que eram homens maus. Então hoje nós vamos mexer aqui num vespeiro, mas é o que aconteceu com a igreja de Éfeso. Paulo já tinha profetizado, entre aspas, que aconteceria isso na igreja de Éfeso. Vamos ler lá em Atos. Impressionante como é que a Bíblia casa, né? Um texto com o outro. Que fala que eles discerniram os apóstolos maus. Lá em Atos 20. Vinte 17. Atos 20, 17. Essa aqui é a mesma igreja em Éfeso, só que é uns 30, 40 anos antes. Aí eu não sei a data certinha, não. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. Vamos ver quem que é esses anciãos aí. E tendo eles chegado, disse-lhes: vós bem sabeis de que modo me tenho portado entre vós, sempre, desde o primeiro dia que entrei na Ásia. E servindo ao Senhor com toda humildade e com lágrimas e provações que pela cidade dos judeus me sobrevieram. Ciladas dos judeus me sobrevieram. Como eu não me esquivei de os anunciar coisa alguma que útil seja, ensinando-vos publicamente e de casa em casa. A igreja era nas casas. Testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. Agora, eis que eu, constrangido no meu espírito, vou a Jerusalém, não sabendo o que ali acontecerá. Então, ele estava despedindo dos Efésios, estava indo para outra cidade, Jerusalém. Senão o que o Espírito Santo me testifica, de cidade em cidade, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida preciosa para mim, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E eis agora, sei que nenhum de vós, por entre os quais passei pregando o reino de Deus, jamais tornará a ver o meu rosto. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, cumpri a minha missão. Porque não me esquivei de vos anunciar todo o conselho de Deus. 28. Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Tem alguma tradução que fala diferente? Cuidadores. Isso. Então nós vamos, anciãos e bispos. Isso aí vai ser importante lá na frente. Para apacentares a igreja de Deus, que ele adquiriu com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. E dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas perversas, para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos que por 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Então Paulo já tinha falado que ia surgir esses falsos apóstolos que eles discerniram que o João escreveu para eles. Serão lobos devoradores, vestidos de pele de cordeiro.
Então já foi anunciado por Paulo e a igreja de Éfeso conseguia discernir isso. Então, temos para nós que a gente também tem que aprender a discernir o que é um falso apóstolo e o que é um verdadeiro apóstolo. Mas o que significa apóstolo? Aí, hoje, né, a gente gosta muito de hierarquia, nós vamos ver que não tem isso, não. Apóstolo significa a palavra apóstolo é enviado. É separado para algo. Jesus comissionou 12 e enviou eles. É enviado. Jesus foi o primeiro apóstolo. Lá em Hebreus 3:1 fala que o Pai, Jesus é vamos ler lá Hebreus 3:1. Então o Pai teve o seu apóstolo, que é Jesus. Jesus teve os seus 12 apóstolos, mais Paulo, que Paulo ouviu o evangelho da boca de Jesus. E agora o Espírito Santo comissionou apóstolos desde essa época, porque tem um grupo na igreja que acha que apóstolo só foi para aquela época. Não é não, a gente viu lá em Efésios que Deus fez uns para apóstolos, outros para profetas, mestres, doutores e evangelistas, para a edificação do corpo. Então não é só para aquela época. Funcionar com o que ele faz. Isso. E não com o cargo. Com o cargo. É exatamente o que nós vamos falar hoje. Tem cargo aqui não, isso tem empresa não. Função. É esse que é o nosso tema hoje. Nós vamos discernir como os Efésios discerniam. Então aqui, ó, falar que Jesus foi o primeiro apóstolo. Claro, né? Estudando hoje sobre a igreja de Éfeso. Isso. É isso? E Paulo aí, nesse texto que foi de Atos, ele estava em Éfeso. Estava em Éfeso. Essa igreja de Éfeso, de Apocalipse, tem alguma relação com essa de Paulo? É a mesma igreja. É a mesma igreja, só que alguns anos depois. Então, quer dizer, a que está em Apocalipse é antes dessa. É depois dessa. É depois? Depois dessa. Depois dessa. O que Paulo profetizou, entre aspas, aconteceu depois. Nesse período aí. Porque Apocalipse foi escrito mais ou menos no ano 90, né? 86, 94, tem essa variação. E Paulo morreu, acho que no ano 60 ou 67. Então, foi quando ele estava evangelizando, ele já tinha falado. Ele evangelizou durante 3 anos, escreveu a carta em Éfeso. Depois, João também escreveu uma carta para Éfeso. Então, isso é depois. Eles discerniram quem era mau apóstolo, baseado no que Paulo já tinha falado. E a nossa missão, a nossa lição hoje é aprender a discernir o que é um falso e um verdadeiro apóstolo. Ou um verdadeiro líder, entre aspas. Eu não detesto essa palavra, mas só para a gente começar o assunto. Todas as 7 igrejas, coisa mas essa mensagem serve para todas. O período que prevaleceu na igreja de Éfeso, o que eu quero mostrar foi isso. A característica principal foi o que a gente leu do capítulo 1, do versículo 1 ao 7. E essas 7 igrejas falando aqui no Apocalipse são igrejas que ou está se apresentando agora ou vai apresentar no futuro o comportamento dela. Aí na minha visão já apresentou todas. Nós estamos na última. E elas estão se manifestando, mas a característica que eu falei, principal Só nós já estamos na última. Isto. Aí eu vou mostrar no decorrer das aulas, mas é isso mesmo. O raciocínio é esse mesmo, né? Sim. Enxerga que nós estamos no final dos tempos mesmo. Um dos argumentos é esse. E outros também. Esse é um deles. Então, Hebreus 3:1. Pelo que, santos irmãos, participantes da vocação celestial, considerai o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Então, o primeiro enviado, o primeiro apóstolo foi Jesus, apóstolo do Pai. Jesus também comissionou 12, mais Paulo, apóstolo de Jesus. E o Espírito Santo tem comissionado apóstolos, que não é um cargo, nem é hierarquicamente acima de ninguém, que nós vamos ver isso aqui, para edificar a igreja, para ajudar o candeeiro a iluminar essas trevas do mundo. O apóstolo é isso. E foram surgindo falsos apóstolos naquela época, como surgiu em toda a história da igreja. Então nós vamos aprender com Éfeso como discernir com a palavra. Isso foi uma profecia de Paulo, ele sabia que ia surgir. Então, e Paulo também encontrou falsos apóstolos em Corinto. Mas o que a igreja de Éfeso sabia fazer, discernir, a igreja de Corinto não sabia não. E Paulo teve que pegar pesado com eles. Então lá ele já fala com algumas características dos falsos apóstolos. Ou que é apóstolo? Aqueles que cuidam do rebanho de Deus. Deus comissiona alguns para cuidar do rebanho. E se não cuidar direito, Deus vai ter que ver com ele. Mas vamos ver qual que é a característica de um
de um verdadeiro apóstolo e de um falso apóstolo. Eu não estou falando de salvação, estou falando de alguém que cuida dos outros. Eu posso ser um apóstolo, você pode ser um apóstolo. Você está cuidando de alguém, ser chamado e enviado para isso. Então, acho que nós vamos ver a característica de um verdadeiro e de um falso hoje. 2 Coríntios 11. Versículo 4. Olha aí. Aqui eu falei. Porquanto, se alguém vos tem pregado um Jesus que não é aquele que ensinamos, ou se recebeis um outro Espírito que não o Espírito que creio, terdes recebido, ou ainda um evangelho diferente do que tendes abraçado, a tudo isso muito facilmente tolerais. A igreja de Corinto estava sendo enganada facilmente. Contudo, não me julguem nada inferior a esses eminentes apóstolos, pois ainda que não use de eloquente oratória, no entanto, não me falta conhecimento. Tem muita gente que identifica alguém para falar na frente por causa de oratória, falar bem. Falar bem, um vendedor fala bem, um político fala bem. A gente vê muito isso nas igrejas. O cara fala bem, põe ele na frente. O vendedor fala bem, político. Pode até fazer curso para isso. Paulo, ao contrário, ele fala que não tinha uma boa oratória, não, mas tinha conhecimento. Tinha um chamado. Jesus é aquele que tem as estrelas na mão, né? Aquele que comissiona. Mas vamos lá, devagarinho. Versículo 7. Será que cometi algum pecado ao humilhar-me com o propósito de vos exaltar? Pois vos preguei gratuitamente o evangelho de Deus. Para vos servir, despojei outras igrejas dos seus recursos, recebendo delas sustento financeiro. Mas, quando estava presente convosco e passei necessidade financeira, não me permiti ser pesado a ninguém. Pois quando os irmãos vieram da Macedônia, supriram toda a minha necessidade. Em tudo isso evitei ser um peso para vós, e assim continuarei a caminhar. Antes de eu continuar, a gente já vê um primeiro característica do verdadeiro apóstolo. Ele padece em benefício da igreja. Ele fala que deixou de ter benefício financeiro para que a igreja pudesse ser edificada. Então, o dinheiro, hoje nós vamos mexer aqui, o dinheiro é um termômetro. Você quer ver se alguém que é de Deus é um verdadeiro apóstolo, tem que ver como que ele dá com o dinheiro e com os irmãos. Paulo deixou de ser beneficiado para que a igreja fosse beneficiada. Versículo 10. Tão certo como a verdade de Cristo está em mim, absolutamente ninguém na região da Caia poderá privar-me dessa glória. Por quê? Será porque não vos tenho dedicado amor fraternal? Ora, Deus sabe que vos amo. O que faço e seguirei fazendo tem o objetivo de não dar oportunidade. O que ele estava fazendo? De deixar de ser beneficiado com o dinheiro das ofertas. O que faço e seguirei fazendo tem o objetivo de não dar oportunidade aos que procuram ocasiões de serem considerados iguais a nós nas obras de que se orgulham. Então, o falso apóstolo se orgulha da sua obra. No 13. Porquanto tais homens são falsos apóstolos, obreiros desonestos, fingindo-se ser apóstolos de Cristo. E essa atitude não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa alguma que seus serviçais finjam que são servos da justiça. O fim dessas pessoas será de acordo com o que suas ações merecem. Então, se o Satanás se disfarça de um anjo de luz, é normal que... Normal não, é comum que tenha falsos pastores, falsos apóstolos, falsos obreiros no nosso meio. E aí fala que eles são desonestos, fingidos e são falsos apóstolos. Então Paulo fez uma comparação, que ele não se preocupava com as ofertas. Ele até abria a mão delas em benefício da igreja. E acho que eu aprendi isso lá na floresta, não sei se foi com o neném, na escola dominical, tem muitos anos. Uma coisa para ser falsa, eu acho que foi. Uma coisa, acho que foi o neném, uma coisa para ser falsa tem que parecer com a verdadeira. Se eu pegar uma nota ali de R$100 e tirar um xerox na máquina, dólar é melhor. Se eu pegar uma nota de $1
tirar xerox, mas isso não é falso, simplesmente não é. Agora, se eu for lá no especialista, pegar todas as características da nota verdadeira e fabricar, isso caracteriza realmente um falso. Então, o falso sempre vai parecer com o verdadeiro. E para a gente discernir o falso e o verdadeiro, tem que conhecer a palavra. E nós vamos conhecer agora o que é um falso e um verdadeiro apóstolo. Paulo, então, o que a igreja de Éfeso fazia, a igreja de Corinto não estava deixando passar. Essa foi ele não considerava Paulo como apóstolo, mas ele considerava os falsos apóstolos. Essa é a discussão de Paulo aqui com os Efésios. Então, lá em Ezequiel 34, que nós lemos uma outra vez, mais para trás da reunião, que o contexto é Israel e o contexto é o cativeiro, igual a gente já leu aqui. O povo estava sendo cativeiro na Babilônia. E Jesus, Deus, né, fala lá com eles. Um dos motivos de estar naquele estado de cativeiro e aquelas características lá nos ajuda também a entender o que é um falso obreiro, pastor, apóstolo. Vamos lá, Ezequiel 34. Ezequiel 34, 1. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Deus mandou Ezequiel falar isso aos líderes da Israel na época. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Então aqui já é uma primeira característica de um verdadeiro obreiro de Deus. Ele não vive para si, não vive para o seu ministério. O ministério é o Espírito Santo. Ele vive em função das ovelhas. Então, você quer dizer, não estamos falando de se fulano é salvo ou não. Se você está lidando com um líder, está muito preocupado com o seu ministério, pé atrás. É seu irmão. A gente não está julgando, nós não estamos avaliando joio e trigo. Isso que ele fazia Jesus quando ele voltar. Ele manda a gente julgar a profecia, não o profeta. Então a gente avalia um líder, entre aspas, como ele lidar com as ovelhas. Porque ninguém vai pregar tudo certinho. Lógico que tem doutrinas que são base. Às vezes tem coisa lá que ele não entende igual eu, não necessariamente ele é um falso, mas depende do que ele está pregando, né? O Ivene falava na igreja que tem verdades que são inegociáveis, tem outra que é um ponto de vista. Mas a principal maneira de se avaliar um falso pastor ou um falso apóstolo é como que ele dá com aqueles que lhe foram confiados. Se ele apacenta a si mesmo, está usando as ovelhas para o seu ministério, já fica com o pé atrás aí. É o que está falando aqui, não é a minha opinião. Fala. Então, mas é porque nós estamos falando de falsos irmãos, né, que é falsos pastores. Existe aquele que é o falso profeta, ou falso apóstolo, e existe aquele que está, né? Porque existem muitos irmãos que estão seguindo as doutrinas erradas e fizeram. O João já chama isso lá em na segunda carta dele. Muito se tem feito anticristo. A gente chama isso de anticristo, chama os falsos apóstolos, né? Muito se tem feito anticristo. Eu quero dizer que você segue uma falsa doutrina, você se faz. Você é um irmão, uma pessoa salva, mas se deixa levar e está na condição de. Você não é, mas você está. Então, existe duas categorias no nosso meio. Existe o falso apóstolo e existe aquele cristão. O João chama de anticristo. Né? Existe o anticristo e aqueles que se fazem anticristo. É porque o falso ele pode ser um joio plantado pelo diabo, o cara vai lá com essa intenção, ou pode ser aquele falso que está enganado, Esse faz. mas na ignorância, por ignorância, bem intencionado, mas como diz aqui o versículo, bem intenção o inferno está cheio, mentira, não tem esse versículo não. Mas ele está falso. Você vai julgar a profecia, esse caminho eu não vou seguir não. Esse caminho está apacentando a si mesmo, bem que esteja bem intencionado, fazer a obra de Deus, mas está preocupado mais com a estrutura do que com pessoas. Ora por ele, mas fica com o pé atrás. Tem que discernir. Não é criar um muro, não comum com eles, não comum com... Tipo, separado aqui. Tem que ter equilíbrio. É discernir. História de Israel, bíblica,
Ele tem a ver com ovelha. Com ovelha. Né? Ele não tem a ver com organização, com conta, com. Certa parte. Ela dá uma mordida no capim e olha lá para o pastor. Essa é a relação. É a relação. E o pastor lá de 99 lá vai procurar os um outros. que se agarrou. Isso. Só dele tem que ser com ovelha. E com a 100. Com a 100. Não é só aquele grupinho que tem dinheiro, não. Aí. Então eu acho que a figura do pastor nas igrejas, principalmente atualmente, está totalmente. Totalmente. É tanto que já não estou chamando de pastor, é apóstolo, é bispo. Mas é isso que nós estamos lendo aqui. Um verdadeiro apóstolo, pastor, seja o nome que for, é uma vida de abnegação. Ele não vive mais para si. Por isso que ele tem que ser chamado. A gente, às vezes, aprende na igreja, aprende aí que para ser pastor tem que fazer um curso de teologia, falar bem, fazer técnica, tem nada disso. Pra você ser pastor, seja lá o nome que for, você tem que ser preparado. O João Batista foi preparador de 30 anos. O Jesus foi preparador de 30 anos. É uma vida que te faz o ministério. Hoje inverte, né? Igual já lembro, né? João Batista foi preparado 30 anos para pregar 6 meses. Hoje a pessoa prepara 6 meses para pregar o resto da vida. Preocupado com quantidade, com. Nós vamos ver mais aqui o texto, para ver que sim, isso é. Vai ser, nós estamos falando do começo da igreja, que lá no começo foi assim que foi deteriorando. Então aí que eu falar, o tipo, assim, a força que eles têm, porque fala assim, um pouco de fermento, um pouquinho só, leveda toda a massa. Toda a massa. Então, a força que tem eles no meio. Precisamos, então, um pouco de fermento. Então vamos lá. Vamos estar aqui no finalzinho do versículo 2. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã. Versículo 3. Matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a fazer. E a perdida não buscastes, mas dominais sobre ela com rigor e dureza. Isso é uma característica de falso apóstolo. Assim se espalharam por não haver pastor. Então quem padece são as ovelhas. E tornaram-se pasto a todas as feras do campo por quanto se espalharam. Isso é pesado. Muita gente torna-se pasto para o diabo, para cair na mão do mundo aí, porque foi maltratado por falsos pastores. Versículo 6. As minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes, por todo alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procurasse ou as buscasse. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que porquanto as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, que os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, pois se apacentaram a si mesmos e não apacentaram as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que estou contra os pastores. Das suas mãos requererei as minhas ovelhas, e farei que eles deixem de apacentar as ovelhas, de sorte que não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que não lhes sirvam mais de pastos. De tudo que a gente falou aí nesses 10 versículos, fala que os pastores apacentam a si mesmos e não as ovelhas. Então, o primeiro critério aí, se quer discernir alguém, não só lá, a gente gosta de falar assim, lá na igreja, mas se você cria um grupo que não está na igreja, pode estar dentro da casa, mas segue os mesmos moldes, só mudou de endereço. Que é muito fácil olhar para a gente, tem que ter esse discernimento. Qualquer grupo, seja aqui um grupo em casa, alguém que está sobre os outros ensinando, tem que ver como que ele lidar com os outros. Se for essa relação de superioridade, essa relação de aproveitar para benefício próprio, é uma falsa. Não estou falando de salvação, é um falso pastor, é um falso apóstolo. E é um princípio. Então, você pode estudar aqui, aquele que apacenta assim, um verdadeiro pastor dá vida pelas suas ovelhas. Jesus foi o primeiro pastor, e eu posso ser o seu pastor, você pode ser meu pastor. Aquele que anda com você, que dá a sua vida, pode continuar andando com ele. Esse foi comissionado por Jesus. E qual que são os verdadeiros apóstolos? Um verdadeiro. Nós temos o falso. Agora a gente tem que ver o verdadeiro,
que vai ver com um contraponto. Lá em Tito, raras vezes eu li a Bíblia Tito. Tem aqui algumas características que Paulo falou. Tito é antes de Hebreus. De organizar a igreja, né? Antes de Filemon. Tito 1, capítulo 1, versículo 5. Na minha tem um título que diz assim, tem encargo de organizar a igreja de Creta e reprimir os falsos profetas. A minha é diferente. Deveres e qualificações do ministro. Vamos lá. Versículo 5. Paulo falando com Tito. Por esta causa te deixei em Creta, que é uma cidade, para que pusesse em boa ordem o que ainda não está, e que em cada cidade estabelecesses anciãos. É sempre no plural. Não existe um que governa sobre todos. Como já te mandei. Como é que tem que estabelecer esses anciãos? Aí no versículo 6 vai explicar. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, tendo filho crentes que não sejam acusados de dissolução, nem sejam desobedientes. Pois é necessário que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro de Deus, não soberbo, nem irascível, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, temperante, retendo firme a palavra fiel, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para exortar na sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos insubordinados, faladores vãos e enganadores, especialmente os da circuncisão, os quais é preciso tapar a boca, porque transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. Sempre a ganância e o dinheiro está no meio do falso. Mas aqui Tito, Paulo falou com Tito, uma série de características para se escolher anciãos. Nós vamos ver o que é os anciãos lá na igreja primitiva, que é modelo para nós hoje. Nós distanciamos desse modelo, mas nós vamos ver. Mas Paulo falou que como é que deveria Tito tinha que ficar na cidade de Creta e estabelecer anciãos para governar, para administrar, entre aspas, a igreja. E ele deu uma série de características como deveria ser feito isso. Então aqui já tem aqui como é que deve ser escolhido um líder, entre aspas, de algum lugar. Não é porque tem um diploma, não é porque fala bem, não é porque tem dinheiro, que tem uma posição social. É o Espírito Santo, é Jesus que tem 7 estrelas na mão. Ele que tem, com oração e jejum, nós vamos ver aqui que deveria ser escolhido. Qualquer função, não cargo de apoio às ovelhas dentro da igreja. São muito longe do modelo original. É por isso que às vezes o fruto que se colhe não é bom. Então isso tem que ser lido com muito cuidado, para não ir para nenhum dos extremos. Mas nós estamos vendo o que a Bíblia diz. E 1 Pedro também vai falar um pouquinho sobre agora como que é os verdadeiros apóstolos, ou mestres, ou guias, ou apóstolos. 1 Pedro, capítulo 5. Engraçado esse versículo do Tito? versículo. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas, ruídos, dedos, preguiçosos. Cretenses era a cidade de Creta, falando mal deles. 1 Pedro? 1 Pedro 5. É, 1 Pedro 5:1. Aos anciãos, pois que há entre vós, rogo eu, que sou ancião com eles, e testemunho dos sofrimentos de Cristo, e participante da glória que há de se revelar, um ancião que não é só uma pessoa idosa, não. É uma pessoa idosa, mas que tem uma experiência, que tem um encargo. Presbítero, é a mesma coisa que nós vamos ver lá na frente, que é sinônimos. A gente vê presbítero, presbiteriano não é um cargo, é um sinônimo de ancião, de alguém experiente com mais conhecimento que apacenta o rebanho. Versículo 2. Então, a esses anciãos,
fala assim, Pedro: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, não por força, mas espontaneamente segundo a vontade de Deus, nem por torpe ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores sobre os que foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. E, quando se manifestar o sumo pastor, que é Jesus, recebereis a imarcessível coroa da glória. Então, um verdadeiro pastor, apóstolo, está no versículo 3, não como dominadores dos que foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. Não vamos olhar só para os líderes, não, vamos olhar para nós também mesmo. Para nós também, que às vezes, ou muitas vezes, servimos de referências uns para os outros. Então, cuidado com esse privilégio que você tem. Todo privilégio bíblico, espiritual, vem junto uma responsabilidade. Então, é uma vida de servo. A hierarquia no reino é o diferente. O servo é que é maior. Servir que é maior. Então é assim que é um verdadeiro apóstolo e pastor. Não como torpe, não como por ganância, mas pelo rebanho. É uma vida de anulação, para que o outro cresça. Mas não olhando só para os líderes lá, não. Vamos olhar para nós também. Para não ficar só nos colocando aqui numa posição de acusadores. É para as igrejas. Então, podemos ser apóstolos e pastores uns dos outros, dependendo da nossa relação que vai se desenvolvendo aí no caminho. E para terminar não, essa é a parte aqui, Mateus 20, quando os apóstolos Tiago e João queriam uma posição de hierarquia, de superioridade sobre os outros, Jesus deu uma advertência aqui para eles. Mateus 20. E 25. Os pais de Tiago e João queriam que Jesus desse um lugar de privilégio lá no reino para Tiago e João. Queria que Jesus colocasse uma direita ou uma sua esquerda quando chegasse no seu reino. Aí Jesus fez alguns alertas aqui para ele, que a gente já viu em outros estudos, e falou aqui no versículo 25. Jesus, pois, chamou-os para junto de si e lhes disse: sabeis que os governadores dos gentios os dominam, e os seus grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será esse que vos sirva. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será o vosso servo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate dos muitos. Esse aí é um verdadeiro vencedor. Versículo 28. Ele deu a sua vida em resgate do mundo. Não é para ser servido. Completamente, igual o Neném falou, o oposto aqui hoje. Hoje, quem está na liderança quer ser servido, que é o ungido do Senhor. A quem honra, honra. Todos somos ungidos do Senhor. Eles pegam esse versículo emprestado lá em Saul, que quando Davi viu Saul, não quis. Poderia ter matado Saul, não poder tocar no ungido do Senhor. Pegam esse versículo emprestado completamente fora de contexto e falam que a gente tem que honrar, tem que reverenciar. Não existe hierarquia no meio do povo de Deus, que nós vamos ver agora. A única hierarquia que existe é o irmão mais velho, Jesus. O resto é todo irmão, com funções diferentes, não cargos diferentes. Esse negócio de cargo, nós vamos ver agora. Então nós vimos a primeira aprovação, o primeiro ponto positivo que Jesus viu na igreja de Éfeso. Eles sabiam discernir e não aceitavam os falsos apóstolos. Então nós vimos aqui que a gente também tem como a gente discernir um falso apóstolo, um falso enviado. Ele pode ser falso no sentido do inimigo plantou ou por algum irmão que está, ainda que bem intencionado, mas está fazendo errado, está relacionando errado com aqueles que foram confiados. E a segunda coisa que Jesus fala também da igreja de Éfeso, fala que, versículo, nós vamos entender quem que é os nicolaítas, que está ligado aos falsos apóstolos. Apocalipse 2:6. Jesus falou com eles assim, que é conosco também. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Jesus também aborrecia o mesmo que eles aborreciam. Jesus aprovou essa obra deles. Então a gente vai entender o que é
Nicolaitas. Conhecer a gente. Rejeitar. Depende da tradução, né? É. Então, para a gente entender que os Nicolaitas vêm do nome Nicolau. Aí eu vou falar aqui uma coisa que eu li num livro da história da igreja. Então, vamos ver de onde que vem esse Nicolau. Está em Atos, capítulo 6. 6:1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas daqueles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. A gente viu que eles distribuíram tudo aos pés dos apóstolos, e na hora de dividir lá estava havendo algumas preferências. E os 12 apóstolos, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, as quais encarregaremos deste serviço. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Então, na igreja primitiva, houve uma divisão de função. Alguns cuidavam do ministério mesmo, da palavra de Deus, da oração, e outros cuidavam de aspectos não tão ligados à palavra de Deus, mas na relação dos irmãos, que no caso aqui era dividir o pão. Mas aí fica aí que Pedro estava dizendo, nós somos apóstolos, nós somos enviados. Nosso negócio é a expansão do reino. Isso. Né? Uma vez que expandiu, pregou, formou um grupo lá, criou uma igreja, então começa a surgir essa necessidade das viúvas, etc. Começa a surgir. Né? Então aí esse grupo que foi transformado pela obra dos apóstolos, eles se organizam e vão criar uma estrutura lá dentro para cuidar desse pessoal. Isso. Foi o que o Tito falou, nós vamos designar anciãos para cuidar, para organizar isso. Para que Isso. os apóstolos Vão para outro lugar, novas frentes. E com certeza essa organização sempre vai existir. Vai. Mas aí tem que ter cuidado com a obra dos Nicolaitas. Essa organização vai existir. A igreja é desorganizada. Deus, nós vamos ver que Jesus, o Espírito Santo, comissionou bispos, anciãos, que é a mesma coisa, pastores, mas como que comissionou? E o problema é a obra dos Nicolaitas, que na igreja de Éfeso era uma obra. Quando a gente chegar na igreja de Pérgamo, virou doutrina. A gente ensinava isso aqui, mas nós vamos chegar lá ainda. Então, aí vamos continuar aqui no versículo 4. Mas nós, os apóstolos, perseveraremos na oração e no ministério da palavra. O parecer agradou a todos, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Prócoro, Nicanor, Timão, Parméias e Nicolau, prosélito de Antioquia. Prosélito era alguém que era convertido ao judaísmo. Um novo convertido ao judaísmo. Só que aí ele converteu ao cristianismo. Então os Nicolaitas vêm desse Nicolau aí. Só que o Nicolau era cheio do Espírito Santo. Falando aqui. A obra dos Nicolaitas surgiu dos descendentes de Nicolau. Aí eu estou repetindo o que eu li no livro de história da igreja. E nessa história fala que o Nicolau tinha tem 2 vertentes da obra dos Nicolaitas. Eu quero dar ênfase na outra. Mas como nós estamos falando, para entender o que está escrito na igreja de Éfeso, eu vou contar essa história. Diz a história, isso é história, né? Não é nenhuma doutrina, que o Nicolau tinha uma esposa muito bonita, e os irmãos começavam a questionar ele, que ele tipo idolatrava ela. Estou resumindo. Ele idolatrava muito ela. E ele falou assim, não, gente, eu estou servindo ao Senhor Jesus e dou minha esposa para todos vós. Mas ele deu no sentido figurado, que ela estava disponível para servir a todos. E aí os descendentes de Nicolau pegaram isso ao pé da letra e começaram a cometer promiscuidade sexual baseado no que fez isso, nesse episódio de Nicolau. Que ele quis dizer que ele não era tinha esposa como idólatra, como seu ídolo, mas que estava disponível para servir, entende? E os descendentes de Nicolau promoveram a promiscuidade sexual no meio do povo. As esposas. Era comum, e surgiu lá nessa época, lá no pé do ano 100. Isso é uma parte da obra dos Nicolaitas. Mas a outra parte que eu quero dar, que está ligada aos falsos apóstolos,
que o nome Nicolau significa Nico mais Laos, dominadores do povo. Onde Jesus fala que aborrece os dominadores do povo, que é uma coisa que assola a igreja até hoje. É estabelecer uma diferença entre clérigos e leigos. Estabelecer uma diferença que existe uma parte superior, carregada da palavra de Deus, chamada por Deus, e os que vão receber. Não existe isso. O sacerdócio é universal. Todos somos sacerdotes. No Novo Testamento está escrito em Pedro. E essa obra dos Nicolaites começou a acontecer lá, era isso, estabelecer uma hierarquia. O bispo ficar acima dos anciãos e a relação começou a ser de servidão, não de cooperação. E como tem isso no nosso meio, nós já falamos aqui, né? Que ungido do Senhor. Então, na igreja primitiva, nós vamos ler aqui, existia o grupo, Jesus falou que deixou mestres, apóstolos, profetas, mestres e evangelistas para a edificação do corpo. Toda igreja, seja lá naquele endereço que a gente aprendeu, seja num grupo em casa, tem que manifestar esses 5 para a edificação do corpo. Hoje a gente só fala da figura do pastor como um líder da igreja. Pastor não é líder, pastor é alguém que cuida de ovelha. Então, se a gente só reconhece esse líder, não precisa reconhecer o cara, precisa reconhecer a função. As outras funções tem que manifestar no nosso meio. É uma igreja capenga. Cadê os apóstolos? Cadê os profetas? Cadê os mestres? Não precisa de eleger. Isso aqui é. Eles tinham que, no dia a dia, na oração, no convívio, vai manifestando. Você vê que aquele fulano ali tem aquele cuidado maior com as ovelhas. Ele liga, ele vai na casa dos pastores e diz, esse é pastor. Tem aquele que prega até para o poste, esse é evangelista. Tem aquele que tem um ensinamento maior da palavra, gosta de ensinar. O profeta não vai ficar só falando do futuro. Eu já falei aqui, né? O profeta é aquele que discerne tempo presente, o que está acontecendo no meio e para onde que a gente tem que ir. E o apóstolo é o enviado. Então tem que ter isso no nosso meio. Um dos motivos da igreja estar do jeito que está é porque não reconhece. Você entrou na figura do pastor e por causa, às vezes, de motivos de marketing, está mudando o nome, né? O apóstolo, vamos pôr bispo, porque como o pastor está de filme queimado, nós vamos ter que diferenciar dos demais. Mas a igreja, para andar, tem que ter os 5 ministérios. E além desses 5 ministérios, tem um grupo, que nós vamos ler aqui, que nós vamos ter, por causa das necessidades extra-espirituais, Jesus, o Espírito Santo, realmente colocou no nosso meio. Ancião e presbítero é a mesma coisa. E bispo, a palavra bispo quer dizer supervisor. Ele coordena. Então, um bispo e um pastor é a mesma coisa. Então, vamos falar para você ver como não é um cargo. Um ancião ou um bispo, ele faz o papel de um bispo e um pastor. Uma pessoa mais experiente supervisiona. Então, não é questão de cargo, é questão de função. Ele supervisiona, ele coordena, ele ajuda os irmãos que estão chegando, estão com dificuldade, a manter a luz acesa, os candeeiros acesos. Então, nós falamos, não é cargo, é função. Quando se estabelece cargo, é obra dos nicolaítas. Que a igreja de Éfeso era obra, e em Pérgamo virou doutrina. E aí começou-se o bispo ficar acima do restante. Isso começou na igreja católica, o bispo de Roma. Nós vamos chegar lá. Depois dos bispos de Roma, durante 1000 anos, na igreja protestante, virou pastor. Essa igreja descentralizada numa pessoa é obra dos nicolaítas. Isso é coisa de empresa. Presidente, vai descendo. Aqui é todos irmãos com funções para que cresçamos, para que o rebanho seja cuidado, seja protegido dos lobos. Uhum. Então, parece que estou cumprindo aqui a profecia. Está aí o Pedro, né? E farão de vós negócio. E farão de vós negócio, um comércio, então é uma empresa. Né? A empresa é cheia de cargos. Né? Então, cumpra essa profecia. Farão de vós, no final dos tempos, negócio. Vamos ler aqui, essa passagem é importante para falar. Isso é uma crítica à nossa família. Isso serve para nós, não é só olhar lá, não. Olhar para nós também. 2 Pedro. Igreja é o corpo de Cristo, onde ele é o cabeça. Só tem isso, só tem um cabeça. Só um de nós, né? São um membro desse corpo. Pode ser um dedo, pode ser um braço. Mas somos no mesmo nível. Todos no mesmo nível. Todos são importantes. Todos são importantes. Até membro que não é conhecido, que não aparece, tira ele de lá para você ver se o corpo não desmorona.
Jesus, que é o que está andando no meio dos cadeiros, conhece cada membrozinho. E um dia esse um membro prejudicar o outro, mesmo, por isso que existe o tribunal de Cristo. Ele vai chamar todos os candeeiros aqui e vai... Por isso que existe uma promessa para o vencedor. E essa coisa de estabelecer hierarquia começou aqui em Éfeso, em Pérgamo virou, por isso que a Igreja Católica chegou lá em Tiatira, virou Papa. Virou pai da igreja, depois dos bispos, essa hierarquia começou, só que aqui em Éfeso eles resistiram. Agora em Pérgamo nós vamos ver que não, virou doutrina. E de uma maneira ou outra o protestantismo absorveu um pouco isso. Mas Jesus falou que é contra, assim como os Éfesos são contra. Então a gente tem que ter esse cuidado hoje. Não estão cada um na sua igreja e tal, mas cuidado para eles não usarem disso para ficar sobre os membros ou aproveitar para apresentar assim. Quem preocupa muito com o nome, com o seu próprio ministério, já é um indício ruim. É o meu ministério, o meu nome. O nome tem que ser a Jesus. A gente chegar do outro lado lá. Então aqui o meu pai falou, ele está em 2:2. Posso ter a minha lição? Pode. Então a gente viu o fermento atuando aí. 2:2 em diante, né? E muitos seguirão as suas dissoluções. Mas lê do 1, pai. Eu lê do então. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Aí o fermento. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição angulamente. Você tem um versículo que é atual, é isso aí, né? Por causa dessas dissoluções, o caminho da verdade é blasfemado. Por isso, quando se fala evangélico, aceitar Jesus, nós nunca somos maioria, né? Associados a uma coisa boa, porque o caminho foi blasfemado. Por causa desses falsos que entrou aí. O caminho não é o caminho que deveria ser. Foi blasfemado, não foi à toa. Entrou falsos aí, por torpe e ganância, farão de vós negócio. Dinheiro. Falsos apóstolos, falsos mestres. Então vamos ver aqui como é que... Nós falei que os anciãos e os presbíteros é um tipo de pessoa que exerce a função de bispo e pastor. Resumindo, uma pessoa experiente, supervisiona, ajuda os outros irmãos a crescer. É isso que isso quer dizer. Não é um cargo hierárquico. Presbiteriano vem de presbítero, que eram os anciãos da igreja primitiva. Então vamos ler Atos 14:23, como que era escolhido isso aqui. Está acabando. Vou ler a partir do 21. Atos 14:21. Paulo falando. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Paulo e Barnabé voltaram para 3 cidades aqui, confirmando as almas dos discípulos, exortando-os a perseverarem na fé, dizendo que por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Aqui já dá um outro estudo, né? E havendo-lhes feito eleger anciãos ou presbíteros em cada igreja, Listra, Icônio e Antioquia, e orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então era orando com Jesus que encomendava esses anciãos. É assim que deveria ser feito. Às vezes, nós oramos, mas já orando já com o pensamento que isso aqui vai ser. Porque na oração pode ser um sim ou não, ou pode ser um sim daqui a um certo tempo. É assim que deveria. Não só a escolha de anciãos, mas em tudo na igreja. Eu já li alguns livros aqui mais pesados, a gente tem que chegar na igreja, ou aqui, é lá ou aqui, orar e esperar. Às vezes Deus não quer daquela maneira que a gente acostumou. O Espírito Santo tem que ter liberdade. Então nós vamos cantar hoje, não, hoje nós só vamos orar, hoje nós só vamos chorar. A gente criou um formato, nós vamos ver na história de onde surgiu esse formato, e o Espírito Santo fica esperando o momento. Sempre tem que ser com oração e jejum. Ele que é o centro. Então eram encomendados os presbíteros anciãos com orações e jejum. Esse é um princípio. É assim que eram feitos, escolhidos esses supervisores, os bispos, aqueles que iam
ter uma visão para ajudar a conduzir o crescimento das ovelhas. O Atos 11:30 não precisa não, que eu esqueci de apagar ele ali. Aí em Hebreus 13, tem alguns versículos aqui que às vezes as pessoas usam isso para... As pessoas, né, para poder pegar nisso aí, que existe sim uma hierarquia, tem que ter um tratamento especial com os líderes. Mas vamos ler direitinho lá, Hebreus 13. Eu vou ler no versículo 7. O 7, o 17 e o 24. Vamos lá no 7. Lembrai dos vossos guias, os quais vos falaram a palavra de Deus, e atentando para o êxito da sua carreira, imitai-lhes a fé. No 17. Obedecei a vossos guias, sendo-lhes submissos, porque velam por vossas almas como quem há de prestar contas delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil, não vos seria útil. No 24, saudai todos os vossos guias e a todos os santos. É uma tradução que fala... Em vez de guia, aqui fala pastor. Pastores, né? Mas alguém que vela por vossas almas. Então no 7 fala assim, lembrai dos vossos guias, os quais falaram a palavra de Deus, atentando para o êxito da sua carreira, imitando-lhes a fé. O que eu tenho que atentar para o meu guia, para alguém que está me conduzindo, é o que está relacionado à palavra de Deus. É o que ele me ensina da palavra de Deus. Porque tem alguns grupos aí, algumas práticas, que um guia, ou um pastor, ou líder, vira um verdadeiro guru, e ele que conduz o que você deve fazer, o que você não deve fazer. E muito em função, para ele ter próprio retorno. Não é para eu conduzir a sua vida, é para eu te ajudar a caminhar e a crescer no Senhor Jesus. É nesse sentido aqui que eu tenho que ser submisso, desde que o meu guia esteja submisso à palavra de Deus. Os bereanos. Os bereanos. Não é uma submissão aqui de serviçal, não. Então você tem que ter muito cuidado e ver todo o contexto com todos os outros versículos. Essa é a função que tinha que Mas é assim, Então a ovelha está comendo coisa que não era para comer. meio estragado. Experimentando. Né? E o pastor não faz o papel dele. Agora a ovelha não vai ter condição de fazer esse discernimento, não. Isso que ele está falando, eu vou seguir ou não vou seguir. Baseado em quê? Mas aí nós vamos chegar. Porque tem duas coisas. Uma coisa que Jesus, lá no Ezequiel 34, fala que Jesus mesmo irá apacentar as suas próprias ovelhas. Mas tem ovelha que quer ser enganada. Porque lá em Timóteo fala que nos últimos dias não suportarão a sã doutrina, procurarão doutores conforme as suas próprias concupiscências. Tem ovelha que não quer comer um gramado bom. Todos os lugares. Agora, o Espírito Santo, mas aqueles que realmente querem, Jesus vai. Ele falou lá em Ezequiel 34, eu mesmo vou apacentar as minhas ovelhas. Só que tem ovelha que parece que é vítima, ele está sendo enganado, mas ele quer ser enganado. De onde que eu tirei? Está lá em Timóteo. Porque essa palavra de cruz, de servir, agradar. Mas assim, como ele falou, o problema já está na estrutura de centralizar numa pessoa. Não é uma pessoa que está encarregada de conduzir todo o rebanho. Todos somos ajudados e ajudamos aos outros. O Espírito Santo vai comissioná-lo. E eu não preciso de falar, você é pastor, você é mesmo. Não tem que preocupar com o nome ou com o cargo. Eles têm que reconhecer no dia a dia. E assim... Porque as pessoas já têm dom. Deus dá o dom. Dá o dom. Para cada membro tem um dom. O que importa é a gente descobrir que dom que eu tenho e exercer. Na convivência vai manifestando. Vai manifestando. E o líder tem que dar espaço para essas pessoas. Faz ao contrário. E a gente leu lá em Atos que é com oração e jejum. Então, para ter... Pode falar. Eu tem que falar bem, tem uma boa oratória quando eu leio. É o esquema. Mas igual eu falo, não adianta também só mudar de endereço, não. Qualquer grupo que comece a estabelecer uma hierarquia é obra dos Nicolaítas. Os dominadores do povo. Então, só para terminar, vai falar como é que a edificação do corpo depende de vários membros. A gente já leu, mas eu gosto de ler Efésios 4. A gente termina
por hoje. Então, a segunda parte de Efésios, que é a parte que Jesus reprova, nós vamos ler semana que vem. Nós lemos que ele aprova, que eles não suportavam a obra dos nicolaítas e nem os falsos apóstolos. Efésios 4. Quatro 10. Isso é para semana que vem. 4:10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu muito acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Jesus. E ele deu os uns como apóstolos, não existe apóstolo ainda, e outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres. Para quê? Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até quando? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo. E para que também? Outro motivo que foi dado a esses 5 ministérios. Para que não mais sejamos meninos, inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, o Cristo, do qual o corpo inteiro, bem ajustado, com as suas funções bem distribuídas e bem manifestas, e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Então, é assim que é o modelo de igreja. Esse grupo, um outro grupo auxiliando, que chama bispos ou pastores. É assim que... E a igreja, seja qual cidade for, está doente porque nós acabamos acostumando com o modelo de um líder, seja o nome que for, bispo, pastor, e esquece que não existe essa hierarquia e que tem outras funções a se manifestar. E o fato de centralizar nenhum impede que os outros se manifestem. E com isso, a igreja fica doente. Então, a primeira lição de Éfeso para nós é isso. Deus nos ajuda. Aí semana que vem a gente fala as questões, nós falamos da positiva, agora nós falamos da negativa e da promessa que Jesus tem para Éfeso. A negativa é que ela abandonou o primeiro amor. E aí nós vamos ver isso, o versículo 5 que o Marco Aurélio falou, e a promessa, que aquele que vencer comerá da árvore da vida. Aí nós vamos entender um pouquinho. Então é isso. Você ora a vida? Meu Deus, obrigada mais uma Amém. vez. Amém. Disso, Amém. oh Deus, que o Senhor possa nos dar entendimento, que sabemos que quem revela a nós é o Espírito Santo. Amém, Jesus. E que nós possamos realmente, ó Pai, ter esse coração aberto e ter esse entendimento. Nos ajuda, nos capacita. Amém. E que nós possamos, ó Deus, entender também o nosso papel. Não só quando o líder, mas nós também identificando aonde a gente está, né? Inserido no corpo. Verdadeiro amor para isso, para a gente poder entender que precisamos de amar uns aos outros. E a gente possa desenvolver isso dia após dia, mas para isso precisamos de abrir o nosso coração, deixar realmente Jesus atuar. O Senhor capacite cada vez mais o Renatinho, o dom que ele já identificou para o dele, e que ele possa ter cada vez mais esse discernimento que tem dele, Pai, nos ajudar a entender e a gente também descobrir o nosso. Amém. Dia, para o nosso livro pessoal, o nosso tempo também de estudo, de leitura, reflexão da tua palavra. Que o Senhor possa nos direcionar em tudo, Pai, que nós precisamos, Deus. E que a gente possa, Pai, cada vez mais identificar aqui uns aos outros aquilo que cada um também precisa, para que a gente possa viver a igreja que o Renatinho deu lá no início de Atos 2 para mim. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Romanos.
Mas,